Olá pessoal, João Pedro Nascimento aqui para mais um vídeo de econometria, regressão linear com Python. Então, estou aqui na terceira monitoria do canal e agora nós vamos fazer um exercício que foi pedido pelos universitários para fazermos agora. Estou aqui fazendo essa aula ao vivo, então tem alunos aqui comigo, bem no estilo dos outros vídeos, os vídeos anteriores. E é isso, tá? Todo mundo aqui que está presente está convidado a participar, tirar dúvidas. E é isso. Caso prefira também falar pelo chat, pode escrever pelo chat, ou se preferir ligar o microfone, também pode. Então, feita essa introdução, vamos direto para a questão, que é uma questão bem interessante, e pode ser que caia no teste do dia 25, né, que eu estou falando tanto. Então, pode ser que caia essa questão no teste, é interessante vocês verem como resolvê-la em Python, que é relativamente tranquilo de fazer pelo Python, são poucos comandos, poucas linhas de código, então vamos ver qual é a questão em primeiro lugar. Peguei de exemplo essa questão aqui de um dos alunos da monitoria, Gabriel, que esses números aqui, né, só um breve disclaimer, esses valores eles são diferentes para cada um dos alunos. Então, né, o professor ele fez essa base de dados nessa questão de modo a gerar números aleatórios aqui. Então, se você estiver fazendo essa questão pela plataforma da faculdade, você vai ter outros números para poder fazer, mas o passo a passo, a forma de resolver é sempre a mesma. Então, dê um pause no vídeo, leia a questão, interprete ela. Vou abaixar aqui para vocês conseguirem interpretar melhor. Ó. Vocês viram o que ela está pedindo. Perfeito, está aqui. Ali no final ela está cortando um dos valores. Vou ter que ver isso depois. Mas vamos fazer os outros itens, né? Até o item 4 ali que está aparecendo tudo certinho. Tenta fazer a questão, dá um pause no vídeo, que aí a gente vai direto para a resolução. Pessoal que tá aqui na monitoria, não me deixem no vácuo agora. Vocês tentaram fazer essa questão aí, de alguma forma? Eu não tentei ainda, não. Calma aí, falaram um por cima do outro. Fala de novo. Eu não tentei ainda. Beleza. O Gabriel falou que fez no braço. Mas eu achei resultados distintos. Indica que eu fiz errado. Ok, você fez no braço isso daí. É difícil de fazer no braço, mas vamos lá, né? O que a gente tem que saber para fazer essa questão, né? Ele dá ali a variável... Ele dá um modelo, né, de regressão linear simples, coloca o QI como variável, né? Ele coloca o Q como variável dependente e o P como variável explicativa. Aí ele já dá para a gente, né, o valor da estimativa do intercepto, né, que ele chama de beta 1, e dá os somatórios. A gente vai ter que trabalhar com esses somatórios para poder achar o que ele está pedindo. Então, com esses somatórios, a gente vai ter que achar o beta 2, que é o coeficiente que acompanha o P, vai ter que achar o tamanho da amostra, a soma dos quadrados explicados, dos resíduos, coeficiente de determinação e tudo mais. Então, vamos agora para o tablet aqui, que a gente vai ter que fazer muita coisa na mão, apesar de a gente usar o Python. Alguém está pedindo para entrar aqui na aula? Deixa eu liberar. Ah, não. Fala aí, Gabriel. Ó, o valor da questão 5 do é 0.9143. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Acabou de dizer ali o valor do item 5, que estava cortando na foto. Ótimo. Então, quando a gente fizer o 5, a gente vê se vai dar esse valor mesmo. Mas agora eu vou compartilhar com vocês o quê? Primeiro lugar, né, vamos anotar aqui, vamos para o Python, para o VS Code, e vamos anotar esses dados. Vamos começar dessa maneira. Então, vou abrir aqui, ó, arquivo no VS Code. Quais bibliotecas nós iremos usar? A gente vai utilizar o Pandas, o NumPy, import NumPy as NP, e vamos utilizar também o SymPy, desculpa, import SymPy, desse jeito, SymPy as SP. São essas três aqui, se eu não me engano, que vão ser as utilizadas. Se a gente precisar de mais alguma, a gente importa. Lembrando, né, mais uma vez, para poder instalar uma biblioteca, se você não tiver instalado, é pip install, por exemplo, SymPy. Ou pip3, também pode aparecer dessa forma. Vai ser um dos dois. Se você não souber como faz para poder instalar a biblioteca, é só você ir no Google, colocar o nome da biblioteca, então no caso é SymPy, e você coloca um PyPy desse jeito. Py de Python e PI. Aí vai aparecer o primeiro link, você clica, e aí ele vai ensinar. Pip install SymPy é a versão mais recente, né? Que está aqui. Foi lançada a versão mais recente em setembro de 2024.
Beleza. Então, tá todo mundo vendo o VS Code, só para confirmar? Estamos vendo. Sim. Estamos vendo, beleza. Então vamos lá, vamos anotar os valores. João, Fala aí. você não vai usar o Status Model? O Stats Models, talvez a gente use. Então vamos lá. Vamos importar, vai que a gente usa. Realmente. statsmodels.formula.api SMF. É sempre bom ter o Stats Model. Tá. Importado também. Não tem problema importar biblioteca demais. Isso daí não é problema. Não vai deixar o computador mais lento nem nada. É sempre bom importar. E realmente, essa daqui tem muito a ver com regressão linear, né? A gente está fazendo as regressões tudo pelo Stats Models. Então fica importado aí também. Aí, beleza, vamos anotar os dados, né? Anotar dados. E essa primeira parte aqui foi importar bibliotecas. Vou dar um separador aqui. Pronto, sempre bom manter o script relativamente organizado para a gente não se perder no que a gente está fazendo. Vamos lá, então. O que ele deu aqui de valor? Ele deu que esse P barra somatório PI é esse valor, 8613991. Então, eu vou chamar esse primeiro cara de P bar, desse jeito, que é um P com a barra, e PI, né? Porque ele tá aquele somatório de PI, só para poder ficar um nome curto. Ele é 861.3991, não é isso? Exato. Executa a linha, já salva essa variável. O próximo aqui tem o P barra QI. Então é tipo como se fosse esse, só que ele é um QI. Esse cara vale 233,5953. Lembrando sempre que o separador decimal é ponto e não vírgula, porque a gente usa o padrão americano. Então, sempre para poder... eu quero falar 1,5. Você vai colocar 1,5. Quero falar 3,9. Vai ser 3,9. Então, mesma coisa aqui, mesma lógica. Próximo valor. Tem esse PI-QI. Então, vou colocar só PI-QI, que eu já sei que é o somatório. Ele é 227.2491. Façam isso, vão anotando aí no script de vocês os valores. O PI ao quadrado, né, que eu vou chamar aqui de PI2, ele é 875.283. E por fim, o QI ao quadrado, 973941. Coloquei errado, 3941. Foi. Dados salvos. Então a gente vai ter que ver agora como é que a gente vai trabalhar com esses dados, quais manipulações a gente vai fazer. E por fim, né, a gente também tem essa informação que o beta que ele está chamando ali de beta 1 é 6,1915. Mas antes de anotar esse beta 1, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu gosto, particularmente, da notação do Udrich. Então, vou compartilhar minha tela agora aqui do tablet. Está aparecendo uma tela do tablet aí para vocês? Tem que aparecer. Tá, né? Ótimo. A gente vai usar muito ele hoje aqui. Existe a diferença de notação do Gujarat, que é como a questão está feita. Ela está feita com a do Gujarat. Que é como? O Gujarat ele coloca dessa forma. Ele coloca YI é igual a beta 1. Não, modelo estimado. Vamos colocar já como modelo estimado. É beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu XI. O Gujarat usa essa notação, ou seja, ele chama esse cara aqui de beta 1 e esse de beta 2. Já o Udrich, ele usa essa notação. YI chapéu é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu XI. Isso daqui, na prática, não tem tanta diferença, porque você está se referindo às mesmas coisas, só que você está dando nomes diferentes. Então é importante que você não se confunda. Sempre quando você vir na notação do Udrich beta 0, é esse cara aqui, é esse coeficiente. O beta 1 já é o que multiplica o x1. Só que para o Gujarat, o beta 1 não é o que multiplica o x1. O beta 1 é o que está sozinho.
Então, não errem em questão por isso. Eu já vi gente fazendo questão de econometria que errou por conta da questão da anotação. A pessoa só decorou a beta 1 é tal coisa. E não se ateve, né, ao fato de que beta 1 para Aldrich é o que multiplica o x1 e do Gujarati é o que está sozinho. Qual notação que você deve utilizar? Olha, eu recomendo que você adote um padrão para você não se confundir. Então, qual é o meu padrão pessoal, João Pedro? O meu padrão é sempre eu coloco a anotação do Udrit. Eu sempre faço isso. Eu faço as contas sempre com a anotação do Udrit, considerando beta 0, aqui o cara que está sozinho. E depois, no final da questão, na hora que for entregar para o professor, você vai e faz a correção de leve, né? Você vai lá e muda o nome da variável. Eu acho que essa é a melhor maneira, porque você não confunde o teu cérebro, né? Então você trabalha sempre com um padrão só e no final você vai e adapta para a anotação que o professor está usando. Por que eu gosto da do Udrich? Por qual motivo específico? Primeiro, porque eu prefiro o livro do Udrich ao livro do Gujarati. Questão pessoal, mas os dois livros são muito bons. E também, outra coisa, na programação, a gente começa a contar a partir do zero. Então, né, eu até falei nas monitorias atrás, que na programação a gente conta desse jeito. 0, 1, 2, 3 e assim vai. Ou seja, você está com 4 dedos aqui, mas você está contando 3. Por quê? Porque o zero conta como número, né? O zero é como se fosse um contável. Então, como na programação tem isso do zero, a gente começar a contar a partir do zero. E esse cara aqui ter o nome de beta zero, isso ajuda um pouco na hora de escrever o código. Não é um negócio, uma ajuda que vai ser fenomenal, mas ela pode te ajudar a não se confundir. Porque você vai se referir ao beta zero com o índice zero. A gente vai ver isso mais para frente. E ao beta 1 com o índice 1. Se você usa a notação do Gujarati, aí você estaria se referindo ao beta 1 com o índice zero e ao beta 2 com índice 1. Então é só questão de detalhe, questão de nomenclatura. Por isso que eu prefiro a anotação do UDIS, porque ela já fica aqui certinho com a forma que a gente chama, né, os parâmetros, né? Já fica direito com a ordem do Python. Entenderam essa explicação aqui, galera? Alguma dúvida? Fez sentido? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? O primeiro item ali, né? O primeiro pedido que ele faz é o que mesmo? Vamos ver aqui o que ele pede. Vamos voltar aqui para a questão. Ele dá, né? Ó, ele fala que ele dá o beta 1, a gente estava fazendo isso. Então, esse beta 1, a gente já convencionou que nós vamos chamar de beta 0. Então, esse cara aqui eu vou chamar de beta 0, mesmo a questão chamando de beta 1, né? Porque é o cara que está sozinho, né? É o intercepto. Então, beta 0 é 6.1915. 1915. Tá aqui, esse cara é o beta 0. Então, agora nós temos os nossos dados da questão todos anotados. O que a gente fizer a partir de agora já é manipulação matemática. Primeira coisa, ele pergunta, é verdade que a estimativa beta 2 chapéu é igual a... Aí ele dá o valor. Como é que você resolve isso? Ajuda muito você já saber a derivação dos estimadores de MQO. Por que ajuda você saber a derivação dos estimadores? Porque derivar ali na hora é uma coisa muito chata que toma muito tempo. E vocês podem ter consulta na prova, vocês podem levar um caderno com fórmulas e tal. Então a derivação é uma coisa chata que demora para poder fazer na hora, vocês não vão ter tempo para isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui os estimadores. Quais são, né? Porque tem várias formas de você escrever o estimador do beta 1. De novo, né? Aqui ele está chamando de beta 2, mas na nomenclatura do Udrich é o beta 1. Então, qual é o lance aqui? Tô achando. João, Oi. cara, só uma dúvida. Onde é que você pegou essa questão? Eu não achei Ah, aqui no drive do professor. cara, essa questão ela não está no Drive, ela está no Moodle. Quando você entra, vou escrever aqui, Moodle SEAD. Você tem que procurar por isso no teu e-mail, ver se o professor ele liberou o teu login lá. Se eu não me engano, se você entrar com o teu número de matrícula ou com o teu CPF e colocar a tua senha, você já consegue logar. Essa questão está disponível lá no Moodle. Ah, é? Quem já tiver, eu acho que os dois Gabriéis aí da monitoria já conseguiram o login deles. Aí eles passam depois como é que faz para. Ah, tá. Beleza. Mas é isso. Por enquanto, vai fazendo nessa questão. Eu te mando depois a questão ali pelo WhatsApp. Tá. Valeu. Vamos lá. Aí qual o lance, né? Nessa questão 1, né?
ele quer saber qual é o beta 1 chapéu. De novo, a questão coloca como beta 2, mas a gente está usando a nomenclatura do Ulrich. Beta 1 chapéu. Tem várias fórmulas para ele, né? São tudo com somatório, então x1, x barra, yi menos y barra, somatório xi menos x barra ao quadrado. Vocês já devem ter visto essa fórmula em sala, muito provavelmente. Essa é a fórmula mais utilizada do estimador do beta 1, do beta 1 chapéu. Mas vocês podem abrir esse somatório, né, fazer a operação distributiva aqui, que aí vocês vão conseguir as relações que a questão deu no enunciado. Porque ele não deu dessa forma, né? Ele deu com aqueles outros somatórios. Então, né, abrindo isso, aqui é basicamente fazer a operação somatório, né? Você teria o quê? Aqui vai ficar xi, yi, aí vai ficar menos y barra xi, aí depois menos de novo, x barra yi, mais x barra y barra. E aqui, né, divide aqui embaixo, depois a gente abre esse somatório de baixo. Bom, aqui é manipulação, né, algébrica, é sair fazendo as operações mesmo. Vou fazer só com o numerador aqui, né. Aqui ficaria essa primeira parcela, somatório de xi, yi, menos y barra, somatório de xi. Por que isso acontece? Por que esse y barra ele sai do somatório, né? Esse somatório aqui, eu estou colocando para cada um dos termos o somatório agora. Eu estou fazendo assim porque a gente não vê operação com somatório na faculdade, pelo menos eu não vi. Mas quando você tem uma constante, por exemplo, somatório de 2xi, e o xi que muda, o i vai de 1 até n. E aí você tem um 2. Esse 2, como ele é uma constante, ele pode sair do somatório. Fica 2 somatório de xi. A gente está usando esse mesmo conceito agora. Né, o y barra ele é uma constante, ele é a média do y. Então ele é um valor. Sei lá, a média do y é 4. Né, então ele pode sair do somatório porque ele é uma constante, ele não está variando ali. Aí ficaria aqui essa parte, menos x barra somatório yi. E aqui nessa parte, né, do somatório, aí ficaria mais somatório, ficaria n x barra y barra. Isso daqui são operações com somatórios. Isso daqui não interessa tanto a gente ver agora. Aqui eu tinha feito nesse caderno aqui eu tinha feito mais a derivação dos somatórios ali da operação, mas tudo bem. Basicamente, fazendo isso, né, fazendo essas operações, a gente chega no quê? Deixa eu pegar aqui as fórmulas que a gente chega. Eu tinha feito isso aqui mais cedo. Tá aqui. Você chega depois nessa seguinte fórmula do beta 1. Na outra forma de escrever o beta 1 chapéu, que é somatório de x e y. Depois a gente vai substituir esse x e esse y pelo p e o q, que está falando lá na equação. Aí é menos x barra somatório yi dividido por somatório de x ao quadrado menos x barra somatório de xi. Beleza. Então é isso. Isso daqui é uma fórmula que, se vocês quiserem em outro momento, eu posso fazer uma derivação com mais calma, que realmente é só fazer manipulação com somatórios aqui. O ideal é você ter essa fórmula anotada. Ela nada mais é do que uma expansão dessa fórmula aqui. É você desenvolver esses somatórios, fazer essas operações distributivas, você chega nisso no final. E com isso, né, a questão ela deu que o x ele é o nosso PI, né? O xi seria o PI e o yi ele é o QI. Então, né, a substituição ali do valor do estimador vai ficar somatório de PI, QI menos P barra somatório de QI dividido por somatório de PI ao quadrado menos P barra somatório de PI. Dessa forma. Com isso, se vocês observarem, a gente já tem todos os valores para
para colocar no Python ali, nas variáveis que a gente definiu. A gente definiu esse somatório de PI e QI, definimos P barra somatório QI, somatório de PI ao quadrado e também o menos P barra somatório QI. Então, indo para o Python, como é que fica, né, essa fórmula do beta 1? A gente vai ter beta 1 é igual. Aí começa, é o PI QI, aquele primeiro que foi definido, PI QI, menos P barra QI. E tudo isso daqui vai ser dividido por PI2 menos P barra somatório PI. A gente executa essa linha e para poder aparecer o valor, a gente coloca print beta 1. E ele deu um valor de menos 0,45. É dessa fórmula é dessa maneira que faz. O que daria para fazer de forma mais minuciosa era apenas fazer a manipulação matemática desse estimador, né? Ou fazer desde o começo toda a derivação dos estimadores de MQO. Mas, para fins práticos, isso daqui, gente, de novo, a gente viu nas outras monitorias, caraca, gaguejei aqui, a gente viu nas outras monitorias como rodar um modelo. Então, a gente não está fazendo agora aquele smf.ols igual a gente fez. Para poder a gente ter o valor direto, a gente poderia rodar um modelo, só que aqui a gente não tem, porque a gente só tem os valores dos somatórios, a gente não tem os dados que deram esses somatórios. Então, a gente acaba que a gente tem que usar essas relações da matemática para poder achar. Mas na vida real, na prática, nos trabalhos de vocês, na prova não, né? Na prova o professor ele pode dar esses somatórios e mandar você calcular dessa forma. Então você tem que saber as fórmulas para resolver. Mas na vida real você vai ter os dados e aí com os dados você coloca lá o Excel, coloca no formato do Pandas e você resolve direto. Então é isso, né? A gente printou aqui o beta 1. A gente poderia, né, fazer um print de uma forma mais bonita. Então a gente poderia fazer desse jeito, print. A gente coloca uma f-string. A f-string eu já falei nas outras monitorias o que ela é, né? Então, como é que a gente faria? A gente colocaria desse jeito. O valor de beta 1, que é o que a gente está chamando, aí 2 pontos, e a gente passa aqui dentro o beta 1 e dá Enter. Aí você pode ver, né, que ele ficou com várias casas decimais. Como é que a gente faz para poder arredondar essas casas? A gente coloca 2 pontos, ponto, 2F. Com isso daqui a gente arredonda para 2 casas decimais. Aí ficou 0,46. Se a gente quisesse 3 casas, a gente colocaria aqui 3F. Aí ele vai e fica com 3, com 4, e assim vai, né? Você coloca a quantidade de casas que você acha melhor, mas 2 é bem padrão, ficou 0,46. Então a gente já pode até ver na questão, né, aqui no item, que ele é falso, né? Porque ele coloca aqui menos 5,0556, e a gente viu aqui que é, na verdade, menos 0,46. Ô, João, Oi. cara, eu me perdi um pouco aqui. O que você estava Ok. fazendo no tablet, que você estava fazendo na mão? Cara, eu tava fazendo na mão ali, meio que a demonstração dessa fórmula. Como é que eu cheguei nesse cara? Nessa fórmula do beta 1. Entendi. Porque é o seguinte, só com as informações que o professor deu, você consegue achar o beta 1. Só que você, só olhando aqui, você não sabe muito bem o que você tem que diminuir do que você tem que dividir por tal valor. Então, basicamente, a gente começa com essa fórmula clássica aqui do estimador do beta 1, que é essa fórmula, cadê? Essa daqui. Essa fórmula é legal vocês decorarem ela. Tipo, realmente memorizar, porque é chato ficar derivando o beta 1 sempre. Aí, com essa fórmula, fazendo as operações com somatório, a gente teria que trabalhar ainda mais do que essa linha aqui, né? Eu fiz os 3 pontinhos porque teria mais manipulação. No final, a gente chega nisso. A gente chega nesse xi, somatório de xi, yi, menos x barra, somatório yi, e assim vai. Aí foi basicamente a gente aplicar essa fórmula lá no Python com os valores que é a questão. Essa fórmula aí, você já manipulou a fórmula de cima ali? Ou é a mesma ainda? Isso, essa fórmula de baixo, ela é o resultado da manipulação dessa daqui de cima. Dessa primeira tá. que está em rosa. Entendi. Na prática, é legal você ter as duas anotado, porque o professor ele pode te dar dessa primeira fórmula os valores, ou ele pode te dar dessa segunda. Aí você já sabe muito bem qual fórmula aplicar, né? Você vê ali qual que bate,
para poder calcular os estimadores. Show. Aí é isso, essas daí realmente é legal anotar, cara. E assim, gente, até para padrão Ampec. Quem for fazer questão da Ampec, teve uma questão nesse ano, na Ampec 2025, que era uma questão de derivar os estimadores de MQO. Só que se você já tivesse memorizado o estimador, você não ia precisar derivar ele do zero. Ia ser realmente você aplicar a fórmula que você já tem na tua cabeça, mas a prova não deu a fórmula. Então, para o cara que não soubesse, ele teria que derivar tudo lá, ia perder um tempão. E para quem já sabia, aplicou a fórmula direto e conseguiu achar o resultado certo. Então, acaba que em econometria tem um pouco disso. Tem umas fórmulas que é legal você memorizar. Essa daqui é uma das clássicas, né, a dos estimadores de MQO para regressão linear simples. Ô, João, uma Pode pergunta. falar. Tipo assim, eu tava olhando aqui no meu caderno, aí eu tenho uma fórmula que é muito parecida com essa, só que tem um N, tipo, na frente. Aham, Tipo, então, é um N na frente do X, do somatório do xi vezes yi e embaixo. Aí, tipo assim, quando eu tava fazendo essa questão, eu fiquei travado por isso, porque, tipo, as fórmulas que eu tenho, tem um N. E aí eu não conseguiria resolver, porque eu não tenho N, eu vou descobrir o N no item 2. entendi. Aí, o que que muda? Ter o N e não ter o N? Cara, então, você tinha um N desse jeito, ó, deixa eu tentar escrever aqui por cima. Você tinha, por exemplo, um N multiplicando aqui e um N aqui, era um negócio desse? Aham. Porque, assim, se esse N estiver multiplicando tudo, tipo assim, esse N está multiplicando todos os termos aqui de dentro, e todos esses, como você tem uma divisão, esse N poderia cortar com esse N, e aí você ficaria só com essa parte de dentro, que é o que realmente importa. Eu até pensei nisso. Aí agora, tipo, eu fiquei um pouco na dúvida. É porque o quadro do Jesus é um pouco, às vezes, difícil de entender, né? Aham, Aí, tipo, eu não sei se esse N tá multiplicando todo ou só o lado esquerdo. entendi. Mas eu vou perguntar pra ele qualquer coisa na É, segunda que vem. depois você pergunta para ele, porque realmente, se for isso, do N multiplicando tudo, como você tem uma divisão, N corta com N. É tipo se eu tivesse, sei lá, 2 sobre 4. Aí, se eu estiver multiplicando aqui isso aqui por um x e aqui por x, e o x for diferente de zero, eu posso chegar a cortar esse x com esse x e ficar só com 1 sobre 2. Então, às vezes, é isso. Sempre também, galera, é importante isso, cara. Quando vocês foram anotar, eu sou assim, né? Eu só anoto no meu caderno o que eu entendi. Eu sou desse jeito, cara. Se eu não entendi alguma coisa, ou eu pergunto para o professor na hora da aula, ou eu anoto no caderno, pergunto no final da aula e anoto já a fórmula da maneira que eu entendi. Que realmente, a pior coisa no mundo é depois você chegar no teu caderno, olhar e ver várias coisas que você escreveu com a tua letra, mas você não entende, porque você só saiu copiando o que o professor colocou. Então, fala com ele depois, cara. Pergunta isso daí do, do N na frente, cara. Mas a gente vai ver agora no item 2 que o item 2 ele já pede para poder calcular o tamanho da amostra, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Ó, o item 2 da questão, ele coloca, ó, é verdade que o tamanho da amostra é 144? Tudo aqui, você tem alguma ideia de como é que faz? Olhando esses valores aí que foram dados, você tem alguma ideia? Pior que não, cara. Assim, se tivesse uma tabela, eu conseguiria colocar a tabela no Python e saber o tamanho da amostra, mas de olho não. Aham. Cara, é difícil, cara, essa daí. Antes de mostrar como é que a gente vai resolver essa questão, eu vou mostrar para vocês outra coisa. Como resolver sistemas de equação no Python. Isso daqui é um negócio importante que a gente vai usar justamente nesse item 2, que é aquela biblioteca SymPy que eu falei para vocês. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o seguinte. Separador. Antes da gente. Isso daqui foi o item 1, né? Questão 1, vou colocar. Antes de fazer a questão 2, aqui a gente já tem, né, o print do valor do beta. Antes de fazer a questão 2, eu vou colocar aqui como resolver equações com o SymPy. Então, por exemplo, imaginem. Deixa eu pegar aqui a equação que eu usei de exemplo.
Vou compartilhar aqui a tela do tablet de novo. Imagina que vocês tenham essa equação aqui. Aula de matemática agora, ensino médio. X ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Como que vocês fariam essa questão no braço, na mão? Vamos lá, já tem uma ideia. Fórmula de Bhaskara, né? A primeira coisa que a gente vê quando pensa numa equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Vamos fazer por fórmula de Bhaskara e achar as raízes, né? A gente, quando resolve isso, a gente quer achar as raízes da equação. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 12. Delta vai ser igual a 16 mais 48. Isso daqui vai dar 64. Raiz de delta igual a 8. Aí daqui a gente chega que o x é menos b, então é 4, mais ou menos raiz de delta, que é 8, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, uma das raízes aqui vai ser 6, e a outra raiz vai ser menos 2. Tudo bem, foi relativamente tranquilo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai aprender como fazer isso em Python, que é uma fórmula bem simples de fazer. Então, como é que a gente faz? Outra coisa também, como é que a gente resolve? Bom, vamos ver esse exemplo aqui primeiro, depois eu faço o paralelo com a questão. Como é que a gente resolveria isso no Python? A gente colocaria assim. Eu vou definir uma variável chamada x, que ela vai ser o sp.symbol, desse jeito, com S maiúsculo, e aqui eu vou passar x. O que é essa variável que eu defini agora? Eu defini como se fosse o x da matemática. Se eu mostrar o que é esse x aqui para vocês, estão vendo que ele é um x estilizado, como se fosse o x que a gente faz nas questões, no quadro e tal? A gente vai usar esse x aqui, que a gente definiu como esse símbolo do x, para resolver essa equação do segundo grau. Então, como é que a gente resolve? Você pode explicar de novo essa parte desse SP symbol, que eu precisei ali, como lá, pedir essa explicação. Vamos lá. A gente importou uma biblioteca chamada SymPy, essa biblioteca aqui, SymPy SSP. A gente chama ela, né, a gente coloca esse SSP, porque sempre que a gente for usar alguma função da biblioteca, a gente tem que chamar ela. Aí, para poder não chamar sempre com esse nome SymPy, que é um nome meio longo, a gente chama só de SP. E aí, beleza. Aí eu quis criar uma variável que ela usa uma função do SymPy, da biblioteca SymPy. Então, eu tive que colocar um SP na frente para poder acessar a biblioteca. E aí, eu acessei a função symbol. E aí, coloquei entre parênteses o x. Quando eu fiz isso, ficou esse x estilizado, né? Eu só coloquei aqui x e executei a linha. Esse x é como se fosse o x que eu mostrei agora ali no iPad, que eu mostrei ali no tablet, né, para vocês. Então, a gente vai criar uma equação agora, a partir desse x que a gente definiu como símbolo. Então, vou colocar aqui, equação 1. Aí, a minha equação 1 vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado. Então, x, para elevar ao quadrado, são 2 asteriscos. Menos 4x, 4 asterisco x, para ser a multiplicação, menos 12. Por que ele já está desse jeito? Cadê o igual a zero? Você pode se perguntar. Né? Ali tinha igual a zero, aqui não tem agora. Porque quando a gente coloca uma equação no SymPy, né, usando essa fórmula, a gente sempre tem que escrever a equação de modo que um dos lados fique igual a zero. Para o lado direito ficar igual a zero, no caso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a equação 1 que a gente tem. Equação 1. Estão vendo aqui que é como se eu tivesse escrito a matemática, né, da mão ali, né, da caneta e tal que eu fiz, é como se eu tivesse escrito isso em Python, porque eu estou usando uma biblioteca própria para isso, que é o SymPy. Então, com isso, a gente consegue pedir para poderem resolver a equação para a gente. Então, a gente coloca como para resolver? A gente coloca resultado, né, que é achar os valores que fazem que isso dê igual a zero. Vai ser igual a sp.solve, para resolver a equação. E a gente passa a equação 1, e a gente passa para qual variável a gente quer resolver essa equação. Que no caso é o x, né, a variável. Dá Enter, executa. A gente coloca aqui resultado. E olha só o que a gente tem. Menos 2 e 6. Justamente, ó. Compartilhar a tela aqui agora de novo. Menos 2 e 6. Justamente as raízes que a gente achou fazendo aqui, ó. Dessa maneira. Menos 2 e 6, estão vendo?
resolvemos a equação. Isso daqui, se eu soubesse disso quando eu fiz a matéria de cálculo, ia ajudar muito. Acabou que eu descobri isso só depois de terminar a matemática na faculdade, mas com certeza ajudaria muito. Então, a gente vai usar esse mesmo princípio do SymPy para poder resolver a questão do tamanho da amostra. É isso que a gente vai usar. A gente vai colocar uma equação que é bem complexa, porque essa equação do x ao quadrado menos 4x menos 12, ela é relativamente tranquila. E se fosse um negócio desse? Imagina só, se fosse uma equação assim. X ao cubo menos 4x2 mais 5 sobre x mais raiz de x menos 90 igual a zero. Imagina se vocês tivessem um negócio desse, tivessem que resolver. Vocês nunca iam conseguir fazer na mão, eu não conseguiria fazer na mão, ninguém ia conseguir. Daria até para complicar mais isso. Se a gente coloca lá no SymPy, ele resolve. O computador consegue resolver equações muito complexas. E a gente vai usar esse princípio para poder resolver. A gente vai colocar uma equação complexa que tem o tamanho da amostra como um dos parâmetros e a gente vai resolver para o tamanho da amostra. É assim que a gente vai achar. Então, todo mundo está acompanhando até agora com a ideia da biblioteca e tudo mais? Alô? Sim, tudo certo. Tudo certo. Ah, beleza. Vai que eu tinha caído aqui da ligação. Aí vamos lá, o que a gente vai usar? Vocês lembram que eu coloquei lá a fórmula do estimador do beta 1? Eu falei lá, beta 1 chapéu é somatório de xi menos x barra, yi menos y barra, sobre somatório de xi menos x barra ao quadrado. Isso é para o beta 1. A gente vai ter que usar a do beta 0 para poder encontrar o tamanho da amostra. Qual é a do beta 0? Como é que eu gosto de me lembrar do valor do estimador do beta 0? Eu lembro sempre desse jeito. Ele é muito parecido com o nosso modelo padrão da regressão linear simples. Então, por exemplo, ele é desse jeito. Ó. Y barra é igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x barra. Aí, a partir disso, eu faço o quê? Eu isolo o beta 0. Então, eu vou ter que beta 0 chapéu é y barra menos beta 1 chapéu somatório de x barra. E aqui a gente tem essas fórmulas aqui, galera, é fundo de caderno, é anotar no caderno de vocês, que isso aqui é muito importante. Vou até escrever aqui, ó. Pô, João, eu não tô conseguindo. Eu tenho já o SymPy instalado no Python, eu já importei SymPy SP, só que eu não consigo achar essa função aqui. Não sei se essa função não tem, mas symbol. Eu não consigo achar. Essa função eu não consigo achar. Entendi. Cara, você tem que escrever o symbol com S maiúsculo. Aí eu fiz. Então, você Nada. fez isso? Uhum. Se quiser, Você pode na hora colocar na tela aqui. Ó, Ah, mas você na hora de... você tá na monitoria, você tá na monitoria. Cara, se você quiser compartilhar a tua tela, eu posso dar uma olhada. Ó, chegou mais gente aí. Eita. Agora. Chegou agora, né? Eu não sei se a pessoa já estava um tempão esperando. Fala, Jorge. Bem-vindo à monitoria. Você quer compartilhar a tua tela, Gabriel? Que aí eu Eu vejo, cara. compartilho, se não for atrapalhar a tua gravação, né? Não, que isso. Atrapalha não, mano. Pode colocar. Eu acho até que vai aparecer no vídeo a sua gravação, mas pode colocar. Ó. Me avisa aí quando vocês estiverem vendo. Ó, tô vendo. Beleza. Baixei tudo aqui, até tentei fazer de novo o portal sem mas eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Achei o erro. Ah, O SymPy, o primeiro, você colocou SI ali. Na verdade, ele é SY, o SymPy. São dois, não tem I nele, entendeu? então eu nunca Isso, puxei é o isso. SymPy. Ah, tá. Ele é dessa forma. Aí vai dar que você não tem a biblioteca. Aí você vai ter que mandar um pip install SymPy. Aí, pra poder... Entendi. Bora ver agora se vai. Deve ser isso, cara. Provavelmente é isso. Aí vai instalar a biblioteca. Espero que está. Inclusive, ultimamente está aparecendo até essa mensagem, sempre vou baixar uma biblioteca. Mas ele instala. Mas tá instalando tranquilamente ou não? Então, ele demora um pouco, aparece essa mensagem e ele instala. Assim foi, por exemplo, quando. Se o SymPy com I não existe, o que ele instalou aqui? Enfim. Cara, eu acho que ele não conseguiu instalar esse SymPy não, cara. Esse com I. Né? Você já tentou instalar com pip3 para ver se vai? PIP3.
Como é que eu finalizo essa cara aqui? Porque enquanto ele tá, eu não consigo. Ctrl C, aperta Ctrl C para finalizar. Vê se ele finaliza aí alguma coisa. Estranho, no meu é Ctrl C para poder encerrar o terminal. Cara, tenta colocar no teu próprio código e executa. Ah, agora foi aqui. Isso, ó, tenta com pip3. Opa. Não, você colocou. Tem que ser um S, isso, SymPy. Pô, que estranho, default user installation. Estranho. Cara, estranho. Qualquer coisa você usa o Colab, cara. Qualquer coisa você abre uma aba do Colab e tenta fazer por. Vou Depois a fazer gente isso. vê isso. Vou parar de compartilhar. Beleza. Eita. É espelhamento infinito. É. Foi. Vou botar aqui no Mas Colab. isso, abre no Colab e vê se vai. Mas basicamente, ó, deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Para você verificar, né? A galera que está aí acompanhando também, tenta instalar o SymPy. É só você dar pip list, que ele vai aparecer as bibliotecas que você tem. Aí o SymPy está aqui, ó. Cadê? SymPy, ó. De novo, né? Para instalar a biblioteca, você vai aqui, ó, coloca SymPy, SymPy espaço PyPy. Aí vai aparecer isso daqui. Você copia o pip install SymPy, coloca no terminal e executa. Aí é para funcionar. No caso ali do Gabriel não estava funcionando, mas depois a gente vê por que não estava indo. Aí é isso, o SymPy, ele resolve as equações dessa forma. Vocês viram aí, a gente passou uma equação que era relativamente simples para ele resolver, mas a gente poderia ter passado algo muito mais complexo, e ele faria também. E a gente vai ter que fazer isso agora com a questão do tamanho da amostra, porque não é uma equação tão simples assim. Então, voltando aqui para o texto, né? A gente tem essa fórmula, que é a fórmula do beta zero. Essa fórmula, vocês terem noção, pessoal, saber essa fórmula, te dava 1 ponto na prova da ANPEC 2025. Essa fórmula, por quê? Porque ele dava os outros valores, ele dava o Y barra na questão, ele dava o beta 1 chapéu e dava o X barra. Então, era uma questão que, para quem souber essa fórmula, era uma aplicação direta de uma fórmula simples, né? Vocês veem que a fórmula de cima do beta 1, ela é bem mais complexa, né, do que a do beta 0. Então era isso, era uma questão dada para quem soubesse a fórmula, né? A questão considerada uma das mais fáceis da prova. Então a gente começa a trabalhar a partir desse beta zero para poder achar o tamanho da amostra. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que substituir tanto esse y chapéu, quanto esse x barra, desculpa, falei x, y chapéu, é x barra e y barra. A gente tem que substituir o y barra e o x barra por valores ali daqueles somatórios que a questão deu. Na hora que a gente fizer isso, a gente já tem o valor do beta 1, porque a gente calculou no outro item, né, que dava menos 0,46, se eu não me engano. A gente já tem esse valor. Então a gente tem que substituir o y barra e o x barra, colocando o n aqui no meio, aqui dentro. E esse beta zero, chapéu, a gente também já tem, que a própria questão deu para a gente. Né? O próprio item ali, ele falou qual é o valor do beta zero. Então é isso. Agora vem uma parte que é um pouco chata, que é você saber como você pode chegar numa relação aqui do y barra que te dê o tamanho da amostra. No caso, que relação é essa? É essa daqui, x barra somatório yi sobre raiz de n x barra somatório xi. Só confirmar. Exatamente isso. Isso daqui, galera, é uma questão. Eu considero que essa questão é uma questão um pouco ingrata, porque ela demandava que o aluno chegasse em algo assim. É muito fácil você provar que isso é verdade, né? Esse N é o tamanho da amostra, é o que a gente quer descobrir, tá bom? Só para poder explicar. É muito fácil você verificar que isso é verdade, ó. Vamos verificar que é verdade. O y barra, ele é igual. Aí aqui a gente tem em cima x barra somatório yi sobre raiz n vezes.
Esse x barra, ele é o quê? Ele é 1 sobre n, somatório xi, e aí aqui já tem um somatório xi multiplicando, então vezes somatório xi. Esse n corta com esse n, a gente tem então y barra é igual a x barra somatório yi dividido por raiz de somatório de xi elevado ao quadrado. Estão vendo aqui? Tem que ter um somatório de xi nessa porção e nessa. Então, na hora que junta os dois, é um somatório de xi ao quadrado. Isso daqui, esse quadrado corta com a raiz, né, os dois se anulam. A gente vai ter aqui, então, que y barra é x barra somatório yi sobre somatório xi. Y barra é igual. Esse x barra a gente pode reescrever, né, já estava explicitado ali em cima, dividido por somatório de xi. Esse somatório de xi corta com somatório de xi, y barra é igual a 1 sobre n somatório de yi, que é justamente a própria definição do y barra. Então, né, a partir do momento que a gente tem esse valor, é fácil, né, provar que é verdadeiro, que isso aqui está certo. O difícil é o aluno chegar nisso, né? O aluno tinha que ter a visão de águia para poder chegar nessa fórmula só olhando os valores. Então, uma questão dessa, um nível desse de dificuldade, eu acho que eu nunca nem vi na Ampec, vocês terem noção, assim, de fazer várias provas, eu nunca vi uma questão que exigisse que a pessoa soubesse disso. Mas pode ser que exista e eu não tenha visto, né? Mas é uma questão meio ingrata. Mas depois é fácil de você provar que é realmente verdadeiro, né? Aqui é a própria definição. Da mesma forma que x barra é igual a 1 sobre n somatório de xi, o y barra é 1 sobre n somatório de yi. Então, vocês entenderam isso daqui, pessoal? Por que é uma parte meio ingrata? Que entenderam a prova que isso é verdadeiro? Alguma dúvida nessa demonstração matemática? Tá funcionando tudo aqui direitinho? Calma aí. Fala aí, galera. Vocês entenderam ali essa parte? Mandem um sim aí no chat ou falem alguma coisa. Ó, mandou um sim, beleza. Fechado. Tranquilo. Então, essa é a primeira parte, né? Isso daqui é para resolver um item da questão. Então, vocês veem aí que é meio complexo. Então, beleza. A gente chegou já em algo para a gente substituir esse y barra e colocar ele no lugar dele. E aí, bem aqui já tem o n que a gente quer descobrir quanto vale, né? Qual é o tamanho da amostra? A gente já colocou ali. A gente vai ter que fazer a mesma coisa com esse x barra. Para o x barra, a fórmula é bem análoga à do y barra. X barra é x barra somatório xi sobre raiz de n, x barra somatório de xi. É isso. De novo, né? É uma questão meio ingrata por demandar que o aluno saiba essa fórmula do x barra. Vocês podem anotar, ela pode ser útil. E a prova dela, né, a prova real, é relativamente simples de fazer, né? Na mesma pegada da outra. X barra é igual a x barra somatório de xi dividido por raiz, aí vai. N vezes x barra, que está aqui em verde, né? Ele é 1 sobre n somatório de xi, vezes o somatório de xi que já estava na fórmula. Esse n corta com esse n. A gente tem aqui que x barra é igual a x barra somatório de xi sobre raiz do somatório de xi. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz. X barra é igual a x barra somatório de xi sobre somatório de xi. Somatório de xi corta com somatório de xi. X barra é igual a x barra, né? Algo bem óbvio, mas que é importante, né, a gente provar que funciona para poder verificar que essa fórmula ela é de fato verdadeira. Então a gente vai utilizar essas duas fórmulas, as duas têm um n, e vocês conseguem ver que o n está numa posição meio ingrata, né? O que a gente vai ter que fazer no SymPy? A gente tem que reescrever essa fórmula aqui de cima, essa do beta zero, de modo a incorporar o novo y barra e o novo x barra. Então vamos fazer isso. Fazendo isso, a gente vai ter o quê?
que beta 0, chapéu, é igual y barra. O y barra é aquilo, x barra somatório yi sobre raiz de n x barra somatório xi. Bora conferir aqui. Exatamente isso. Aí depois, né, aqui é um sinal de menos. Menos beta 1 chapéu vezes. Aí começa lá a outra parte, né? X barra somatório de xi sobre raiz de n, x barra somatório de xi. Pronto. Para poder a gente resolver essa equação, de novo, gente, olha só como é uma coisa complexa de fazer no braço, de fazer na mão. A gente tem todos os valores aqui, menos o n, né? A gente tem esse beta 0, a gente tem esse x barra somatório de xi, a questão deu pra gente, só que ela deu, né, chamando o x de p e o y de q. A gente tem também essa parcela, a gente tem o beta 1 chapéu, temos também essas partes aqui de baixo, a gente só não tem o n. Então vamos ver como é que a gente resolve. Deixa eu só abrir a porta pro meu cachorro aqui, bem rápido, já volto. Beleza. A gente tem essa equação. Para poder a gente resolver pelo SimPy, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar tudo no mesmo lado da equação, né? Vocês lembram dessa parte? Então, vamos colocar tudo para o outro lado. Vamos verificar que essa fórmula está tudo certa. Beleza. Vamos lá. Então, vamos colocar tudo num lado só, para poder resolver isso e a gente ter, né, a equação igual a zero. Então, a gente vai ter beta 0 chapéu menos x barra somatório yi, raiz de n, x barra somatório xi, mais beta 1 chapéu, x barra somatório de xi, raiz de n, x barra somatório de xi. Tudo isso daqui igual a zero. Pronto. Galera, isso daqui para fazer na mão daria muito trabalho, vocês concordam comigo? Olha só, a variável que a gente quer é esse n. Tá aqui, tá aqui. Como é que a gente vai isolar esse n? É uma coisa complexa. Então, resolvemos isso por meio do SimPy. Ele vai salvar a nossa pátria agora. Por isso que eu mostrei para vocês aquele exemplo da equação do segundo grau, que agora vai ser a mesma coisa, como se fosse, né, entre aspas, uma equação do segundo grau, mas não é uma equação do segundo grau, porque não tem, né, o polinômio aqui, né, quadrático. Mas a gente tem uma equação que a gente tem que resolver para uma variável, que é a variável n, e vamos fazer isso agora. Então, vamos lá para o Python, né, a gente já tem a nossa fórmula que precisamos aplicar. Então, vamos para o Python. Tá todo mundo acompanhando até agora, pessoal? Manda aí o outro joinha. Todo mundo entendeu o que a gente vai fazer? Se entendeu o que a gente vai fazer, outro joinha também. Que a gente vai ter que transformar essa fórmula analítica que a gente fez para o Python. Então vamos lá. Boa, boa. Vários sims. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer realmente a questão 2. Isso. Questão 2. Eu vou criar um símbolo, que é, eu vou atribuir, né, a variável n, o sp.symbol, que vai ser um n, porque a nossa variável que a gente quer descobrir é o n, tá aqui ele, ó, aquele n estilizado, né, estilo matemático. Então, qual é a equação que a gente tem, né? Equação é igual. Vamos passar essa equação que tem como lado direito, né, igual a zero. Então, o nosso primeiro parâmetro aqui é o beta 0, que a gente já tem calculado, menos o x barra, né? Ele é o P, então seria P barra somatório QI. Então, é o P barra somatório QI. Aqui, né, a gente vai ter que fazer com cuidado para manter tudo certinho. Então, aqui é dividido por... Agora, a gente tem aquele termo na raiz quadrada. Lembra que tem raiz quadrada de n vezes x barra somatório xi. Para colocar a raiz quadrada, a gente tem que acessar a raiz quadrada do SimPy. Então, a gente vai colocar sp.square root, desse jeito. E agora a gente vai escrever o que está dentro da raiz. É o n, nosso próprio n, que a gente quer descobrir, vezes o p barra pi. Desse jeito.
mais o quê? O beta 1, que a gente já calculou. A gente calculou na questão 1 o valor do beta 1. Que ele multiplica o quê? O beta 1 multiplica o x barra não, desculpa, o P barra somatório PI dividido pela SP ponto square roots de quê? De N multiplica P barra somatório PI. Colocamos a nossa equação toda, executamos. E agora a gente vai ter que pegar, ó, a gente pode ver a nossa equação aqui. Deixa eu ver se ela foi feita corretamente. Só um momento. Vamos João, ver aqui o consegue valor. jogar essa linha aqui no chat? Consigo. Eu só vou verificar se está tudo certo. Vamos ver aqui. Perfeito. sp.solve, ela é a equação. Eu vou resolver aqui para o N. Eu acho que é isso mesmo. Acho que dá 12 o valor. Se eu não me engano, é isso mesmo, cara. Eu tinha feito aqui. É exatamente isso. Aqui eu tô vendo o script que eu tinha feito. Eu acho que até com os seus valores mesmo, Gabriel. Eu tinha feito. É isso mesmo, ó. Você coloca tudo para um lado e aí você resolve a equação. Posso mandar assim, ó. Tá aqui, ó. Equação. Mas o ideal mesmo é porque na hora lá, se vocês tiverem uma questão dessa, que vocês têm que calcular o tamanho da amostra, vocês têm que conseguir, de forma analítica, na mão mesmo, no caderno, no papel e na caneta, vocês têm que conseguir chegar nisso, ó. Tem que conseguir chegar nessa parte aqui. Eu vou até fazer um destaque, um highlight. Vocês têm que conseguir chegar nisso. Vocês têm que chegar na variável que vocês querem, isolada. Ela não precisa estar sozinha, tipo, ela tem que estar, né, com esse sinal de igual a zero aqui, tem que estar sempre igual a zero. E a variável que você quer pode estar lá no meio, ela pode estar aqui dentro da raiz quadrada, né? A gente está resolvendo para o n. Então, o SymPy ele vai conseguir fazer isso, ele vai pegar essa equação toda e vai resolver para esse valor. No outro exemplo que eu tinha feito, eu acho que aqui, ó, vocês entenderam isso? Como que faz para poder olhar essa fórmula e transformar na equação do SymPy? Entendi. Entendi, sim. Entendeu? Perfeito. É isso mesmo. Na hora que vocês forem escrever, de novo, na hora que vocês escrevem lá no código, não tem esse igual a zero, ele não fica explícito. Mas na hora que você escreve equação igual, é como se no lado direito, lá no lado direito, já tivesse esse igual a zero. Então, colocamos aqui, ó, equação igual, aí beta zero, aí começa, menos, sempre usar parênteses para poder não confundir, né? Ele fazer as operações na ordem correta. E aí é isso, essa equação chegou nesse valor aqui, ó. Chegou nesse cara igual a zero. Aqui seria relativamente até fácil, né? Você colocaria um igual aqui, depois mandaria um para os lados, elevaria os dois lados ao quadrado e você chegaria, que é aproximadamente 12 o tamanho da amostra, né? Na prática é 12. Então, né, eu poderia colocar aqui tamanho amostra igual a sp.sol e aí aparece desse jeito. Como é que a gente pode colocar de uma forma melhor, né, para poder fazer o print da mensagem? A gente colocaria print fstring, o tamanho da amostra é 2 pontos, aí coloca aqui tamanho da amostra. Aqui ele está pegando como se fosse uma lista, estão vendo aqui, ó, ele está pegando, colocando como lista. Então eu vou dar aqui, fazer desse jeito, deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou. Basicamente, o que eu fiz aqui? Ele, quando estava só desse jeito, o sp.solve, ele colocou como um formato de lista. Então, se a gente vier aqui e colocar type, tamanho amostra, aparece como um formato de lista. É como se eu tivesse uma lista com um único elemento. Eu não quero a lista, eu quero só o valor que está dentro dessa lista, porque essa lista poderia ter mais de um valor, né? A gente viu ali na equação do segundo grau
você chegava numa lista com dois valores, chegava no -2 e no 6, né? Porque tinham duas raízes. Como eu quero só o valor para quando você tem uma lista, por exemplo, eu vou falar assim, nomes. Aí eu crio uma lista. Na minha lista de nomes vai ter João, vai ter Gabriel e vai ter Daniel, né? Os alunos aqui da monitoria. Tem uma lista de nomes. Essa daqui é a minha lista. Tá lá, João, Gabriel, Daniel. Se eu quiser o primeiro valor dessa lista, que é João, eu coloco em um colchete e coloco 0, porque eu acesso o primeiro elemento, então eu vou acessar o João. Se eu quiser o segundo elemento, que é 1, né, porque a gente começa a contar a partir do 0, eu tenho o Gabriel. Se eu quiser o terceiro elemento, coloco um 2, eu tenho o do Daniel. Então aqui. Basicamente o que eu fiz foi a mesma lógica, né? Aqui eu cheguei numa lista com um elemento. Como eu quero pegar nessa lista só o único elemento que está dentro, eu venho aqui fora, coloco um 0, executo, aí ele já deixa em formato de valor. Aí eu vim aqui na minha fstring e falei, ó, o tamanho da amostra é, e aí ele vai pegar esse valor do tamanho da amostra. Como esse número aqui, né, ele tá um número muito grande e tal, e a gente pode querer arredondar, como é que a gente faz para arredondar? A gente coloca aqui 2 pontos, ponto, 2F. A gente arredonda para duas casas decimais, então o tamanho da amostra é 12. Aí você vai e apresenta isso daqui para o seu professor, e ele vai ficar muito feliz, vai ver, nossa, olha só como está bem formatado. É basicamente isso. Vocês entenderam essa etapa aqui, pessoal? Esse processo? Isso é relativamente complexo, tá bom, galera? Essas operações assim com SymPy e tal, por isso que eu pergunto várias vezes se deu para entender. Esse 0 em colchetes ali na linha 44 é o que mesmo? Cara, isso é pelo seguinte: quando a gente colocou só sem o colchetes, né, e a gente resolveu, esse sp.solve é o comando que a gente passa assim que a gente, né, define a nossa equação. Eu quero, usando a biblioteca SymPy, resolver a equação que eu defini acima, chamada equação, para essa variável n, que é a variável desconhecida. Na hora que você executa isso, ele retorna uma lista com os valores que resolvem essa equação. Se for uma equação do segundo grau, como naquele exemplo que eu dei, são dois valores que resolvem a equação, né? São dois valores, são duas raízes. Por isso que você chegou ali aqui, ó, no -2 e no 6. Mas aqui, nessa equação, né, uma equação linear e tal, ela só tem um valor que resolve, que é esse valor de 11,9989, etc. E aí, o que eu fiz? Ele me retornou uma lista com esse valor, né? Esses dois colchetes é uma lista. Eu quero acessar o conteúdo da lista, né? Então, como a minha lista só tem um elemento, eu vi aqui e coloquei colchete 0, que aí ele vai e acessa diretamente o elemento. Aí, o elemento é esse 11,99. Ele acessou esse elemento. Aí eu fiz aqui o quê? Eu fiz essa fstring para poder ele printar, né? Ele pegar esse valor do tamanho e fazer o print na minha mensagem. E aí eu fiz isso arredondando, então eu coloquei aqui um 2F. Se eu colocasse 4, aí seria 4 casas decimais para arredondar, né? Se fosse 10, ó, não sei nem se vai, ó. Vai 10 casas decimais. Aí que sempre, né, colocar 2 é legal, que aí fica o tamanho da amostra 12. Eu tinha feito para outra questão também, ó. Depois eu posso até mostrar agora. Vou encerrar aqui esse terminal interativo. Para esse exemplo, que eu acho que é o exemplo do outro Gabriel que está aqui, quando eu fiz, ó, ele deu 32 o tamanho da amostra. Então, você tem que chegar num resultado que faça sentido, sabe? 32, 12. Claro, né? Aqui foi porque eu arredondei. Se pegasse sem arredondar, poderia ter uns quebrados ali, mas isso é questão de arredondamento. Aqui é ponto. Na hora que vocês forem fazer, tem que chegar num tamanho da amostra aceitável. Tamanho da amostra é 65,9, sabe? Chegar num número muito quebrado, muito feio, assim, aí pode ser algum erro. Vocês entenderam, galera, isso daqui? Isso aqui é um pouco complexo. Deu para pegar sim. Deu para pegar? Beleza. Então vamos avançar aqui. Pegar a questão 3. Questão 3. Questão 3, ele pede o quê? Vamos ver.
Questão 3, ele fala, né? É verdade que o somatório dos quadrados explicados, né? Soma dos quadrados explicados é 37,92. Aqui, primeiro, a gente já viu que é falso, né? O item 2, porque o verdadeiro é 144. Você poderia até colocar aqui para tirar onda, né? Você poderia colocar assim, ó. Formas de você fazer o print, né? Você poderia só complementar, né? A questão diz e o tamanho é 144. Contudo, é da vírgula. O tamanho correto da amostra é, aí ele vai e dá o valor que você quer. Aqui vai dar erro, porque eu não defini as variáveis. Aí eu tenho que sair definindo tudo. Isso daqui que eu fiz só para título de curiosidade mesmo. Tá aqui, ó. Aqui ficou meio feio a formatação, mas dá para consertar isso daqui depois. Em relação à quebra da linha. Se colocar numa só, acho que fica melhor. São só questões de detalhe aqui de como você vai mostrar a mensagem. Mas vamos fazer a questão 3. Isso aqui não é tão importante assim. Questão 3, ele fala, soma dos quadrados explicados é esse valor. De novo, você vai ter que saber qual é a fórmula para calcular a soma dos quadrados explicados. No caso, qual vai ser a fórmula que você vai usar? Vai ser essa daqui, ó. Compartilhar. A tela deve estar aparecendo para vocês. Na questão 3, ele pede soma dos quadrados explicados. Isso daqui é o quê, né? Definição. Os quadrados explicados, né? Sempre que falar, o quadrado explicado é aquele y chapéu, né? Que é o que você previu no teu modelo. Ele tem uma forma para poder calcular, que é beta 1 ao quadrado vezes sx ao quadrado. Vou explicar o que é esse sx ao quadrado. O sx ao quadrado é esse somatório de xi menos x barra ao quadrado, que é a nossa variável dependente, né? Seria a variância da nossa variável dependente. E aí, o que a gente faz aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver esse quadrado, né? Na hora que a gente desenvolve isso daqui, a gente chega em somatório de xi ao quadrado menos x barra somatório de xi. A gente chega nesse cara como o sx ao quadrado. De novo, é uma daquelas questões de fórmula que você pode fazer, abrir aqui o somatório, colocar somatório de xi menos x barra, xi menos x barra, aí você vai e faz a distributiva, aí vai ter somatório, aí xi ao quadrado menos x barra, somatório, sabe? Você vai fazendo aqui as operações, né? Depois você teria menos x barra, xi, aí depois você vai e aplica a operação do somatório e você chega nisso. É manipulação matemática, basicamente, né? Questão de econometria, infelizmente, ela tem um pouco disso, de muita questão ser a fórmula de você vai, abre o somatório, aí vê qual fórmula se encaixa com o que você tem. E se vocês forem ver, isso daqui você tem e esse valor você tem. Então você passa a ter o sx ao quadrado. E você também tem o valor do beta 1. Então fica muito fácil, muito simples de você calcular a soma dos quadrados explicados a partir do momento que você conhece a fórmula. Então isso daqui também, ó, é fundo de caderno. Importante. Minha letra é feia, mas vocês entenderam. Isso daqui é importante, essa fórmula. Fazendo a aplicação dela no Python, como é que fica, né? Indo lá no Python e aplicando. A gente tem, né, que o nosso sx ao quadrado é esse valor aqui, né? Então a gente vai criar uma variável para ele. O nosso sx2, ele vai ser igual ao pi2, que a gente já definiu, menos o p barra pi. Deixa eu só confirmar aqui mesmo, ver se está tudo certo. Exatamente isso. A gente executa essa linha e a gente coloca SQE vai ser igual
vai ser o nosso beta1 elevado ao quadrado. Vou colocar sempre entre parênteses para não confundir com o modelo. Vezes o SX2. Print. SQE. Aí a gente vai ver o valor da soma dos quadrados, soma dos quadrados explicados deu 2,91. A questão falou que era outro, né? Falou que era 37. Então, falso. Basicamente, that's it para esse item. Mas a gente pode fazer um print mais bonito, né? A gente pode colocar um f-string, o valor da soma dos quadrados explicados, SQE, aí você coloca 2 pontos, coloca o SQE aqui na frente e dá print. Ele deu esse valorzão grande, você pode também fazer uma aproximação para 2 casas decimais, 2 ou 3, né? Pô, talvez aqui até 3 seja melhor, parecer mais, 2,916. Então, é isso do SQE. Alguma dúvida aqui, pessoal? É aplicação de fórmula, cara. Acaba que muita questão é assim. Mas deu pra pegar sim. Deu para pegar, né? Isso é importante, pessoal. É importante que vocês anotem tudo, anotem a forma que vocês resolvem as questões. Porque na prova, se aparecer uma coisa dessas aqui, somatórios desses, vocês não vão ter muito tempo para pensar. 1h30 para fazer uma prova, que tem mais de uma questão, é pouco tempo, cara. Então é difícil você sair deduzindo na hora. Aí com os scripts prontos, né, com os códigos prontos, é muito mais fácil desenrolar ali, né? Acaba que no final é você só substituir esses valores, sai executando tudo para baixo já sai executando que vai funcionar, né? Só muda aqui em cima. Tudo bem? Vamos seguir então. Só conferir se está gravando tudo certo. Está gravando. Próxima questão. Ele fala sobre a soma dos quadrados dos resíduos. Isso daqui é importante vocês saberem, pessoal. Deixa eu voltar para o VS Code. Isso aqui é importante. Essa relação vocês já devem ter visto em sala de aula. Que a soma dos quadrados totais é a soma dos quadrados explicados mais a soma dos quadrados resíduos. Já viram isso? Já devem ter visto. Sim. Ou seja, a gente já calculou, né? A gente já viu essa forma de calcular a soma dos quadrados explicados. A gente vai fazer a soma dos quadrados totais, e aí, com a diferença, né? A gente vai ter, obviamente, que a soma dos quadrados dos resíduos é soma dos quadrados totais menos a soma dos quadrados explicados, né? A gente consegue tirar ele a partir dessa fórmula, né? A partir dessa dedução. Então, como é que a gente faria isso? Aqui eu coloquei também já uma dica, né? Soma dos quadrados totais, o quadrado total é esse cara. Soma dos quadrados totais é o somatório de i menos y barra elevado ao quadrado, né? Soma dos quadrados, então por isso que tem isso ao quadrado. Total porque ele pega justamente o observado menos a média dele. Na hora que você abre esse somatório, faz as operações e tal, você vai ter isso daqui, somatório de yi ao quadrado menos y barra somatório yi. Soma dos quadrados totais. E isso daqui, se vocês forem ver na questão, a gente já tem. O professor deu tanto a soma do y ao quadrado, que no caso é a soma do qi ao quadrado, né, porque ele está chamando de qi, menos q barra somatório qi. Vamos confirmar, né, ver se a gente tem isso mesmo. Vou voltar aqui para o... Não temos isso. Aparentemente não temos isso. Aí, como a gente não tem isso, deixa eu confirmar aqui. Ah, beleza. Nossa, cara. Beleza, beleza. É o seguinte, essa fórmula que eu mostrei agora para vocês, essa daqui,
ela seria a aplicação mais direta da fórmula. Seria bem análogo ao que a gente fez com a soma dos quadrados explicados, né? Bem análogo ao que a gente fez ali em cima, né? Nessa parte aqui. Porém, e a gente tem esse dado, esse primeiro dado a gente tem, só que a gente não tem esse dado aqui. O professor não deu Q barra somatório QI, ele só deu P barra somatório PI e P barra somatório QI. Isso daqui complica um pouco a gente. Aí aqui eu estava vendo, né, quando eu estava montando a aula, que aí você tem várias manipulações aqui para chegar nesse resultado final. Esse resultado é legal vocês terem, porque com isso a gente consegue aplicar as nossas variáveis, né? Então a gente tem esse primeiro cara, a gente tem esse x barra somatório y, a gente tem esse x barra somatório xi. E aí, ao quadrado, é só esse primeiro, esse cara que tá aqui em cima. Então, cara, acaba que tem muito disso, cara. Tem muito de formulazinha que você tem que saber para poder fazer, cara. Ô, João, uma pergunta. Pode falar. Aí tá somatório de QI ao quadrado e você tá usando o Y e o X também? Calma aí, me perdi. Ah, não, aqui eu devo ter misturado a anotação. Na verdade, aqui Tá, seria x. Isso, seria x. É tudo o mesmo, sacou? tá, Eu tranquilo. colocado isso, tudo igual. Eu fiz de forma mais genérica. Sempre nas fórmulas é legal você anotar de forma genérica. Aí na questão em específico você vai ver o que é x e você vê o que é y e substitui. Mas aí seria a aplicação dessa fórmula direta, cara. Isso que pega um pouco, assim, uma boa parte do conteúdo é a aplicação de fórmula. Aí, né, colocando essa fórmula aqui, soma dos quadrados totais seria somatório de, que é y ao quadrado. Ó, aqui é y, tá bom? Eu coloquei xi aqui, mas tá errado. Isso aqui é qi. Seria o y, né? Seria o y, pronto. Y ao quadrado, menos, aí vai aqui, né? X barra somatório y, esse cara ao quadrado, x barra somatório de xi. Vamos lá para o Python e vamos aplicar essa fórmula, que a gente já tem todos esses valores para a soma dos quadrados totais. Fazendo essa aplicação da fórmula, né? Vai ser o quê? Soma. Aqui já é questão 4. Soma dos quadrados totais. Aqui a gente vai ter soma dos quadrados totais é igual a QI ao quadrado, QI2, menos. Aí vai aqui. P barra somatório QI, isso daqui, elevado ao quadrado, dividido por P barra somatório PI. 34. Então, beleza. O que a gente tem aqui, né? A gente pode dar o print com fstring, o valor do SQT, soma dos quadrados totais, aí se dá um fstring SQT. E ainda arredonda para duas casas, para ficar bonito. Aqui tem que ser dentro. O que falta? (34,05). Esse valor aqui é o valor da soma dos quadrados totais. Só confirmar aqui tudo. Beleza. O explicado é isso que a gente achou, um valor bem baixo. 2,916. O total é 34,047. E aí, com isso, a gente consegue achar o resíduo. Soma dos quadrados resíduos. O SQR vai ser a gente diminuir um do outro, né? Então, vai ser o SQT menos o SQE. Print fstring
o SQR é SQR. 31,13. Deixa eu só confirmar aqui tudo. Perfeito. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não sei se eu fiz muito rápido agora essa etapa final aqui. Não, deu para pegar sim. Deu para pegar sim. Deu para pegar, né? Então é essa fórmula que... Cara, a única coisa que me pega um pouco até coisa pessoal minha, assim, tipo, são fórmulas em econometria que são chatas para você sair deduzindo. Porque, cara, conta demais. Aí acaba que facilita muito você ter as fórmulas anotadas. E isso, de novo, né? Isso de sair decorando fórmula, anotando fórmula, é porque a gente está fazendo uma questão que os dados eles estão muito escassos, né? Eles são só esses dados de somatório e a gente tem que sair achando tudo a partir deles. De novo, na vida real, a gente vai ter os dados ali, né? A gente vai ter uma planilha, um Excel com os dados, e aí a gente roda lá o smf.ols que a gente fez nas outras monitorias, e aí, com isso, lá na nossa tabela do sumário, a gente vai ter todas essas informações, né? Ou a maior parte delas, pelo menos. E aí é isso. Mas vocês entenderam essa parte aqui final do printar o SQT e o valor do SQR também? Sim, deu para pegar. Entenderam, ótimo. Perfeito. Aí o que é que ele pede depois no item 5, né? O que é que ele fala aqui? Questão 5. Na questão 5 é o R quadrado. De novo, né? Aqui na 4 ela é falsa, né? Porque ele coloca aqui o SQR de 435, mas o SQR, na verdade, é 31,13. Então é falso. E aqui na questão 5, ele pede o R quadrado. O R quadrado, ele também tem uma fórmula clássica, vocês devem ter visto em sala, que é que o R quadrado, vocês podem usar qualquer uma das duas, na prática não vai fazer diferença. O R quadrado, que é o grau de ajuste do modelo, né? Ele vai ser o SQE sobre o SQT, ou ele vai ser R2, 1 menos SQR sobre SQT. As duas, elas são análogas, essas duas fórmulas. Demonstrar isso daqui é bem fácil, porque a gente tem aquela relação lá que o SQT é o SQE mais o SQR. Então, a partir disso, a gente consegue chegar nessas duas relações. Você pode chegar, né, dessa daqui para essa tranquilamente, né? A gente teria aqui que SQT menos SQR sobre SQT. Só que SQT menos SQR é justamente o SQE. Né? Só isolar o SQE aqui, você vai ter SQT menos SQR. Aí voltamos para a Fórmula 1, né? Fazendo dessa maneira. Então é isso, a gente vai usar uma das duas fórmulas, né? Eu vou usar a primeira aqui porque ela é mais simples, né? Essa primeira aqui, mas você pode anotar as duas. Também entra no rol de importante. Importante, pode anotar. Voltando para o Python, R2 é igual a SQE dividido por SQT. Print fstring. O valor do R quadrado é R2. Deu esse valor. Super pequeno o grau de ajuste do modelo, 0,08. Por quê? Você pode ver claramente que faz sentido, né, ser um valor pequeno, porque a soma dos quadrados totais é esse valor de 34 e os explicados é só 2,91. Então, cara, é pouquíssimo aqui que é explicado por esse modelo, dado esses valores aqui que foram atribuídos, né, que foram fornecidos. Então, se a gente tiver, né, os explicados cada vez mais próximos dos totais, a gente tem um modelo que tem um grau de ajuste maior dos dados. Então, é isso que o R quadrado diz, né? O quão bem o nosso modelo se ajusta, né, aos dados. Aí ele fala aqui, né, lá o Gabriel tinha falado que perguntava se era 0,90 alguma coisa, né? Você pode ver que claramente não é. É um R quadrado bem baixo de 0,08. É isso daí. E é assim que a gente resolve questões nessa pegada pelo Python. Fez sentido, pessoal? Fez sentido. O SQE nunca
uma classe QT, evidentemente, mas ele pode ser exatamente igual, seria um modelo com R quadrado igual a 1. Exato. Ele pode ser exatamente igual. Com ele igual a 1. É isso aí. Aí o que vocês podem fazer no final? Depois de resolver tudo, o que é interessante vocês pegarem o hábito de fazer? É vocês colocarem aqui apenas o print, digamos assim, print, dos resultados por questão. Então não é que o professor saiu colocando lá questão 1, tal coisa, questão 2, tal coisa. Porque isso daqui vai ajudar vocês na hora que vocês forem responder as questões pelo Moodle, pelo SEAD. O teste de vocês vai ser pelo SEAD, que é essa plataforma que o professor ele disponibilizou esse teste, né? Até o Daniel estava perguntando mais cedo, como é que faz para poder pegar essa questão e tudo? Os testes de vocês vão ser pelo SEAD, então vocês têm que estar com a conta de vocês. E lá embaixo, na hora que você desce, tem um campo para você colocar suas respostas, para você colocar lá os resultados que você achou. Então é legal no final, né, depois de você ter feito suas contas, claro, você vai mostrar o código com as contas do professor. Mas é legal também você chegar e printar os resultados. Então, por exemplo, questão 1, print questão 1. Né? Questão 1, o que ele pergunta na questão 1? A questão 1 é aquela que ele pergunta do valor da estimativa do beta 2. Então, o print que eu vou fazer vai ser... Cadê? Esse daqui, ó. Print do beta 2 é esse cara. Aí depois, eu vou dar um print. Vou dar aqui uns separadores, só para poder separar um pouco. Vou dar aqui agora print questão 2. A questão 2 é aquela questão que ele pergunta o tamanho da amostra. E aqui a gente falou, né? Questão diz que o tamanho da amostra é tal, mas o tamanho é esse. E aí depois a gente corrige a questão de formatação, isso aqui não é tão importante. Agora, né? Aí dá um print. Aí questão 3. Isso aqui vocês vão ver como é que vai ficar no final, depois de fazer isso. Questão 3 é aquela que pergunta da soma dos quadrados explicados. Então, ó. Vou colocar tudo. O valor do... Vou colocar dessa forma. O valor do SQE aí ele já pega o valor direto. Aqui a gente replica, né, essa forma. Questão 4. Questão 4 é a que pergunta da soma dos quadrados dos resíduos. Então, como aqui a gente está fazendo de uma forma mais simplificada, né? Claro, de novo, né, na prova, na hora de colocar, vocês têm que apresentar as contas para o professor. Aqui eu estou mostrando só uma forma final mais organizada de apresentar os resultados. E aqui, por fim, questão 5. Questão 5 é a que pergunta do R quadrado. O valor do R quadrado é esse. Olha só o que vai acontecer na hora que a gente executar tudo isso. Saquem só. Executar tudo, só uma sequência de prints. Foi. Ele já coloca. Questão 1, o valor do beta é esse. Questão 2, a questão diz que o tamanho é 144, contudo o tamanho correto é 12. Ou você pode só colocar de forma ainda mais, né, concisa. O tamanho correto da amostra é esse. Aí eu vou limpar aqui. Questão 2, o tamanho correto da amostra é 12. Questão 3, o valor do SQE é tal. SQR, esse. Questão 5. Isso daqui depois, se vocês, depois de apresentarem todas as contas, ó, aqui ainda dá para dar uma melhorada. Você vem aqui e arredondam esse valor, por exemplo. Coloca aqui um 4F, sei lá. Os pontos 4F. Aí roda de novo. Na hora que vocês apresentam isso, vocês pegam, né, esse resultado aqui, esse output, e colocam lá na resposta de vocês, no final, depois de apresentar os cálculos, vocês vão e colocam isso. Ou no início, né? Ou vocês colocam isso e depois apresentam os cálculos para fundamentar, como acharem melhor. Isso daqui facilita muito o trabalho do professor. Depois o professor vai pegar a prova de vocês, ele já vai ver direto, bate o valor, não bate o valor, vamos ver como é que foram os cálculos. Então isso daqui ajuda muito também. É uma dica que eu dou para vocês para questão de organização, né? Para poder mostrar como é que estão os valores. Vou colocar mais uma aqui em cima.
E aí fica assim, né? Fica tudo bem dividido. Tranquilo? Entenderam essa parte final aqui também, pessoal? Os prints. Sim, sim. Bom, alguma dúvida aí? Pode falar, Gabriel. Uma dúvida rapidinho. Você usou o print várias vezes hoje, né? Só que o meu print no VS Code tá dando errado, tipo assim, não sei por quê. Aham. E eu vou te mandar o erro agora. Ó, o print, sempre que você usar, ele tem que estar em formato de string, sabe? Ele tem que estar tipo assim, ó, print assim, para aparecer um texto. Tem vezes que você pode usar print para uma variável que não é um string, mas dessa forma que a gente está usando, tem que estar desse jeito. Você tem que colocar essas aspas, assim. Ó. Você está conseguindo? Tenta executar tipo esse, ó. O print Gabriel. Aí tem que aparecer aqui, Gabriel. Então, eu fiz assim, e aí no VS Code tá dando errado, mas no Colab tá dando certo. Entendi. Bora ver isso então. Vou só encerrar a gravação e a gente vê isso. Tranquilo? Beleza. Alguma pergunta aí a mais, alguma coisa? Mas a gente vai ver essa questão agora. Bom, acho que é isso então. Agradeço a presença de todos aqui nessa aula. Espero que a monitoria tenha sido proveitosa. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Ativa o Até a sininho próxima. também, para não perder o próximo. Ativa o sininho. Boa. Obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Muito obrigado. Valeu, João. Valeu.